Hoje a gente resolveu que a gente ia falar com vocês sobre coletividade. Aí eu pelo menos descobri que eu não sabia muito bem o que era coletividade. É, e a gente foi E aí, pesquisar como e a gente... sempre, a gente não sabe nada sobre assunto nenhum. a gente Sempre vai correr atrás para saber o que é. E quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente fica mandando uma para outra os links para ler. E quanto mais a gente mandava link e via link, mais a gente percebia o quanto esse assunto é incrível, é amplo e como a gente está inserido nele, né? Ah, eu acho. Olá, eu sou Laura. Eu sou Karen. E esse é o Por que não? Mas aí, Não, então, a primeira coisa que me veio à cabeça, porque aí quando fala em coletividade você pensa, somos indivíduos únicos, né? Somos indivíduos únicos e singulares, mas somos seres sociais. A Sim. gente vive em coletividade, né? E aí eu fiquei lembrando de um filme que eu vi lá em 2008, não sei se você viu, Na Natureza Selvagem. Sim, eu vi esse filme. Filme lindo, mas, assim, a ideia do sujeito era, sem dar spoiler, mas também já é de 2008, né? Então, Acha em qualquer lugar, qualquer streaming. A ideia dele é buscar a liberdade viajando de mochila pelos Estados Unidos, né? E ele acha que só a liberdade dele é bastante para ele ser feliz. Ele, sozinho, ele dá conta de ser feliz. Ele se basta. Ele se basta. E aí, com o passar do tempo, ele percebe, né, que é fraco, né? Você é fraco, você é pouco quando você está sozinho. Quando você se junta, você se torna mais forte, mais potente. Esse filme é aquele que ele tenta fazer tudo sozinho de forma independente, né? Tudo sozinho. Ele termina morando num ônibus no meio de um mato, assim. Eu lembro desse filme. E aí eu venho ao contraponto. Lembrei da música do Tom. Né? Eu não sei, sou péssima pra cantar, não vou cantar. O impossível é ser feliz sozinho. É esse aí. É impossível mesmo. E por que é impossível? Por que você acha que é impossível? Porque aquele papo de que somos seres coletivos é real, né? Sociologicamente, nós somos seres coletivos, mas a gente não tem vivido muito bem com muitos indivíduos, né? Aí eu acredito que por conta de a gente estar sendo, eu acho que a palavra é adestrado, a ser egoísta, egocêntrico, nós começamos a pensar e ficar muito voltados para a gente mesmo. A gente pega todas as coisas que vêm de fora e transforma em... Eu vi até um conceito num desses vídeos, entendeu? E transforma numa alegria passiva, porque a gente pega todas essas coisas que a gente recebe do entorno da gente e cria a felicidade ideal. Entendeu? A felicidade ideal é aquela história. Para ser feliz, eu preciso comprar essa bolsa, para ser feliz, eu preciso mostrar que eu tenho isso, mostrar que eu... E vai criando é como se fosse uma dopamina, uma coisa que te ilude que você é feliz. Você está vazio, mas para o externo você está... E aí as redes você tá ajudam, completo. Né? Ajudam e atrapalham, né? Eu acho que elas acentuaram isso, mas eu ainda sei que na nossa juventude tinha muita gente que vivia assim. Não, tinha muita gente a galera que vivia, precisa mostrar que tem, é para a galera que precisa mostrar que pode, e se transveste numa postura de que é melhor que todos, está acima de todos e que todos olham pra gente, olham pro outro, entendeu? Debaixo do narizinho empinado. A gente tinha isso na nossa juventude. Tinha. Ainda se vê muito isso em muita gente mais velha. Sim. Que foi criada pra achar que tudo abaixo dela é inferior. Que ela tá acima de... Que ela tá acima de...
de E tudo. aquele papo dos afetos? Porque você veio com aquela história da energia. Sim, sim, mas aí que Lembra? tá. Aí, o que a Das gente tem que, vibrações? o que a gente precisa? A gente precisa perceber que a gente não é sozinho. Que a gente não é, que a gente é único, e a gente é uma pessoa, nós somos únicos, Mas não nos bastamos. mas não nos bastamos, que a gente precisa do todo. Aliás, de repente essas pessoas mais sós, né? Não solitárias, eu digo, mas que acham que se bastam, elas podem de alguma forma se bastar, mas eu acho que elas poderiam ter uma potência muito maior, ser melhores se elas Se elas percebessem que elas fazem parte de um de um todo. todo. E esse todo é todo mesmo. Essas pessoas precisam dos outros. Até dos iguais a ela, porque às vezes elas se comportam assim com relação aos outros, mas ela também precisa interagir com todo mundo. Sim. Não é verdade? É verdade. E aí, de novo, naquela história da energia, que eu fiquei muito... Eu concordo muito com você. Eu acho que as vibrações, assim, a gente acaba... Sim. Né? Mas não é sempre que a gente está na mesma vibração. Não precisa estar sempre. Precisa ser semelhante, eu acredito. As vibrações, Mas elas têm que ser opostas e ao mesmo tempo se completarem. E quando uma vibração é ruim? Eu acho que ela não atrai, ela só atrai vibrações iguais a ela. Que complete ela. Na ruindade, inclusive na ruindade. Concordo. Tem uma pessoa que a gente não vai falar sobre o nome porque contamina qualquer coisa. Você reparou o que cerca ele? São pessoas que completam ele. Sim. Mas essas pessoas que... Eu acho que a gente já falou isso aqui. Já. E o tal do padre Lancelotti? Olha só como é que ele se completa nas pessoas que estão em volta dele. São Sim. pessoas que estão ali para suprir o quanto ele é bom. E como é que você acha que assim, né? Você falou que antes, na década de 90... Até hoje tem, mas hoje em dia eu já 80. comparo isso mais com as redes sociais. As redes sociais, eu acho que elas fizeram cada um achar que eles são únicos. E poderosos. E poderosos. E essas informações que eles estão recebendo das redes sociais... Nos atravessam. Não, a gente também, né? Não, com certeza. E é assim, você... Tem hora que eu tô achando que eu tô malhando pouco, que eu tô comendo por conta das informações. Tô que malhando. nem sempre são verdadeiras, né? Porque a gente é atravessado por muita mentira. Por muita mentira, né? Verdade. E assim, eu tava vendo aquilo que você me mandou como é o nome daquela... Cristina... A gente vai colocar embaixo pra vocês verem. Da Depois UF, né? da UF, nossa. Psicanalista e filósofa. Filósofa, muito boa. Especialista em Spinoza. Aquele vídeo eu assisti umas 2 vezes. Eu achei muito legal por causa disso. Porque ela explica, quer dizer, né, mostra pra gente que a gente é mais do que a gente é o outro. É o outro. A gente é uma multidão, né? A gente é formado e constituído por tudo que atravessa a gente. E a gente faz parte de uma coisa muito maior do que a gente. Sim, que é a tal da coletividade. A que gente tá falando precisa de um todo. E se a gente não cuidar agora, a gente pode não ter o todo lá na frente. Mas assim, que coletividade que a gente está falando? Que concorda. A tal da concórdia, né? Que a gente viu sobre ela. Mas porque o mundo é coletivo, ok. A gente precisa concordar em tudo? Não, mas a gente precisa estar de acordo com as regras do jogo. Elas precisam fazer sentido pra gente. É um combinado. É um combinado. É um combinado. A gente vira e mexe usa essa palavra. É um combinado. E um combinado que tem que atender a todos. Atender a todos. Ela fala de leis. Por que existem leis? Que seriam para reger um coletivo. Exatamente. Uma lei é criada que é como se fosse um combinado entre todos para organizar determinadas coisas. O problema é que a gente vê que as leis foram feitas por alguns para alguns. Elas não atendem a todos. Uma lei não é para todo mundo. E aí esse combinado acaba não fazendo sentido para boa parte da população. E aí gera uma sensação de não pertencimento a esse coletivo. Não, e aí sempre as pessoas mais humildes, as pessoas na ponta são os excluídos. Elas não se sentem que participam de nada. Elas sentem sempre que estão excluídas. Mas estão. Sim. É o sentimento que as pessoas
é o sentimento que a sociedade gera nelas, é o de exclusão, é o tempo todo de exclusão. Então, e aí, como é que a gente faz, assim, porque nesse vídeo que a gente viu, essa sensação, assim, você tá triste, você tá irritado, você tá se sentindo injustiçado, mas para você estar um ser potente, um ser criativo, um ser, né, pleno, você tem que estar numa vibração positiva, você tem que tentar manter a sua alegria o tempo todo. Essa vibração positiva... Como é que se mantém a alegria o tempo todo num sendo mundo bombardeado que com não coisas é justo, que com é violento, coisas que deixam a gente que é o tempo desigual, todo triste. exatamente. É verdade. Como é que faz, né? E Como é que essa é o lance? Você tem a alegria passiva, que é essa fake alegria que traz, que a gente vai sendo bombardeado. E a tal da alegria ativa? É a que parte de dentro da gente. Como é que a gente vai ter uma alegria quando a gente vê tanta coisa injusta errado e mesmo. ruim em torno da gente? E aí, eu acho que esse é o desafio. Que eu acho que a gente tá é fazendo um pouco suprido pela coletividade. É isso. Quando a gente participa de alguma coisa que tira a gente, do eu sou o máximo, eu tenho que ter, eu preciso mostrar, e começa a se desloca para outro lugar, em que a gente começa a se ver como parte de um todo. Parte importante de um todo. Todos. Todos são importantes e têm a mesma importância. E aí até tem aquela, assim, você pode transformar uma injustiça, né, ou uma dor muito grande em ato, em luta, em manifesto. Você transforma aquilo que te fez mal, você transforma aquela angústia em uma luta, em amor, no caso. Exatamente, porque um vai acolher o outro. Porque ali tem uma concórdia, ali tem um combinado, que faz sentido para todo mundo. Todo mundo foi atravessado por aquilo ali e aquilo faz sentido se unir para lutar. Né? Então eu acho que se tiver jeito da gente conseguir sair desse buraco que a gente meteu no nosso planeta, seria através da coletividade. Quando todo mundo percebesse, entendeu? Que nós somos um em tantos e que todos tem que ter um combinado de seguir em direção a alguma coisa que faça sentido para todos. E por isso ela destaca a importância do conhecimento. Porque quando você Por isso que esses coletivos que eles criam fazem essas pessoas terem consciência de que elas são e do entorno delas e como elas precisam dos outros. E a gente falou isso num vídeo anterior, quando a gente fala de bom entendedor, meia palavra basta. Né? O que é um bom entendedor? É esse conhecimento que a gente precisa ter de quem nós somos, assim, onde nos colocaram, qual é a nossa noção de mundo. E por que eles querem que a gente fique somente como indivíduo? Aí é outra coisa. Porque esse projeto de transformar cada um em um é para nos dividir. É pra gente tirar a noção de que nós somos todos. Perde a união, perde a força. A gente perde a força e separados a gente não consegue se mobilizar em direção nenhuma. Não, a gente nem conversa, né? Hoje em dia o diálogo tá difícil, ainda mais o diálogo profundo. Então a gente nem sabe o que nos atravessa que é igual, assim, o que nos assemelha uma à outra. E a gente agora sabe, né? A gente fazendo isso, a gente sabe. O que faz todas nós, agora no caso, meninas? Na semana passada a gente dá um vídeo passado, não sei se é o passado, há uns vídeos atrás, a gente falou sobre menopausa. É uma coisa que é comum a todas as mulheres da nossa faixa etária. E que a gente não sabe. Não sabe, exatamente. E aí a gente nós somos um coletivo. Sozinha, um coletivo de mulheres que sofrem os mesmos problemas, os mesmos sintomas. E tá cada uma num... achando que tá maluca. Porque aí você chega no médico, né? Vou fazer um parênteses aqui de novo. A gente chega no médico com um sintoma, fala pro médico, ele faz o exame, a gente ainda menstrua, então não é nada. É assim mesmo. E você fica, porra, é assim mesmo? Tá me faltando palavra. Eu tô, sabe, tendo coisas sensações estranhas que eu não tinha antes.
Se eu não divido isso, se eu não me coloco num Se coletivo... você não fica num coletivo, exatamente, não se coloca num coletivo que a gente vai falar sobre isso, a gente fica pensando que é doido. E isso me tira, me bota vergonha, me bota encolhida, me bota num canto, né? Por isso é importante essa luta pelo coletivo, pela união, pelo entendimento, pela discussão, Pra pelo gente acordo. entender que a gente é só não é só mais um no sentido que a gente é pouco sendo um. Mas pra gente ser forte, a gente precisa ser um todo primeiro. Sim. Tem um ator que eu já esqueci o nome Pedro de novo, Cardoso. Pedro Cardoso, que fala que a gente tem que ter coisas em comum. O que nós temos em comum? A gente quer ter um planeta daqui a uns tempos, então a gente tem que começar a cuidar agora. A gente já devia estar cuidando, né? É. Então, o que seria um coletivo? E aí já tem muitos coletivos que já se tocaram e já estão fazendo, né? Já estão cuidando. Pequenas coisas, gente. Sim. Agora eu compartilhei pelas minhas redes sociais o Natal da bucha. O único lugar que fazia reciclagem da bendita bucha amarela de cozinha, entendeu? Acabou. Esponja. A esponja, a esponja, a bucha. Pra mim sempre foi bucha. E aí o que acontece? Acabou, não se recicla mais. Você sabe o que aquilo faz pro nosso planeta? Então a gente tem que repensar todas as nossas atitudes. Ações. Todas as nossas ações. E não pode dizer assim, não, ó, você tá muito trabalho, eu trabalho muito, eu não consigo dar conta de mais isso. Porque tem esse argumento ainda, né? Quando às vezes a gente fala sobre coletividade, as pessoas falam assim, não dou conta não. Tem muita coisa para fazer. Pensando no seu caminhar como se ele fosse uma rua só dela. Exatamente, né? Não pensa coletivamente. Não, e essa rua, ela é pavimentada, já foi pavimentada por outros que vieram antes da gente. A gente consegue ver as pessoas que só pensam em si mesmas pelas atitudes e como elas reagem quando a gente vem com a ideia do coletivo. E quando a gente fala coletivo, é importante que se defina isso. Não está se falando em igualdade, assim, que igualdade de direitos, sim, mas assim, não uma padronização que todo mundo tem que concordar com a mesma coisa, tem que ser igual. Não! A diversidade importa, a diversidade é importante pra caramba, inclusive para o coletivo, né? O coletivo fica plural e mais aprende-se muito. Poderoso. Falar em diversidade, vamos continuar falando no próximo sobre isso, sobre como tem uma gente na diversidade que está criando coletivos exatamente para fazer essas pessoas se sentirem empoderadas, né? Então, para mim, foi super importante ter assim, me entendido ainda mais parte de um todo e poder fazer essa troca, essa divisão e colaborar para que outras pessoas se busquem, se encontrem, se deixem atravessar pelo diferente, pelo novo, porque às vezes não é tão diferente assim do que você pensa para você. Verdade. Então, vamos continuar falando sobre isso? Calma aí, o que tem? Peraí. Então o quê? Não, você vai cortar. Vai. Então vamos encerrar, né? Então vamos encerrar? Não. Acho que não, acho que a gente pode falar mais uns 15 minutos. Tá boa a conversa. Acabou, gente. Até daqui a pouco. Tá, até o próximo episódio. Adoramos. Você corta! Ela ficou falando então, ela me tirou do centro. Porque pra gente encerrar aqui, fechou, acabou. Uhum. Então, você é Laura, só que acabou. É isso, então volta aí, vamos faz de novo. Curta, compartilhe, espalha pros seus amigos, todos. Comenta que a gente tá querendo saber se vocês estão gostando. Dá ideia pra gente falar, que a gente vai adorar falar. Tá bom? Tchau.